no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Mudança de fase. 4 questões resolvidas. Exercício. No alto do Monte Everest, a água ferve a 75 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para vaporizar completamente 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de vaporização da água a 75 graus Celsius, 554 calorias por grama. Vamos dividir a resolução em partes. A parte 1 envolve o fenômeno da água, que será aquecida de 20 graus Celsius até o seu ponto de vaporização no alto do Monte Everest, que fica a 75 graus Celsius a vaporização da água. Por quê? Porque o Monte Everest fica numa altitude superior a 8.000 metros. Vamos aplicar, devido ao aquecimento, a equação do calor sensível. Quantidade de calor Q1 igual a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que ela sofre. A massa da água vale 100 gramas. Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final atingida para poder ocorrer a vaporização lá no alto do Monte Everest, 75 graus, menos a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius. Resolvendo, vamos encontrar 100 vezes 1, 100. 75 menos 20, 55. Portanto, teremos uma quantidade de calor Q1 igual a 100 vezes 55. Teremos 5.500 calorias como primeira quantidade de calor. Quantidade de calor referente ao aquecimento da água, que sai de 20 graus Celsius e chega a 75 graus Celsius para poder sofrer a vaporização no alto do Monte Everest. Dando sequência à resolução, na parte 2, verificamos que, chegando a 75 graus Celsius, a água começa a vaporizar, pois chegou ao seu ponto de vaporização. Como está ocorrendo uma mudança de fase, que nesse caso é a vaporização, vamos aplicar para a quantidade de calor Q2 a fórmula do calor latente. Pegamos a massa da substância e multiplicamos pelo L. A massa é de 100 gramas, conforme verificamos no enunciado. L é o calor latente da substância, e o calor latente de vaporização dessa substância, que é a água, nessa temperatura, é de 5.000, ou melhor, 554 calorias por gramas. Portanto, 554 vezes 100 dá um total de 55.400 calorias. É toda a quantidade de calor envolvida apenas na vaporização da água. Concluindo, teremos que somar as duas quantidades de calor.
Quantidade de calor Q1, quantidade de calor Q2. A primeira quantidade foi de 5.500 calorias. E a segunda quantidade, que foi a quantidade de calor Q2, foi de 55.400 calorias. O resultado dessa soma dá um total de 60.900 calorias. Sendo o calor latente de solidificação da água o valor de menos 80 calorias por grama, calcule quantas calorias devem perder 600 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, até sua total solidificação. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos resolver por partes. A primeira parte, a parte 1. Verificamos que a água se encontra numa temperatura acima do seu ponto de solidificação. Nesse caso, ela será esfriada, passando de 20 graus Celsius até atingir o seu ponto de solidificação, que fica a 0 graus Celsius. Vamos aplicar a fórmula do calor sensível. Aplica-se essa fórmula quando ocorre uma variação de temperatura, ou seja, no caso, quando ocorre um esfriamento. Essa quantidade de calor, Q1, é igual à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa da substância é de 600 gramas. O calor específico da substância, que no caso é a água, é de 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Temperatura final atingida, 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius. Resolvendo, vamos encontrar 600 vezes 1, 600. 0 menos 20, menos 20. Multiplicando 60 vezes menos 20, vamos encontrar menos 12.000 calorias. Ou seja, serão perdidas 12.000 calorias. Sinal negativo é para dizer que a substância perdeu energia. Essa quantidade de energia é perdida apenas nessa primeira parte, onde ocorre um esfriamento na substância. Na segunda parte, verificamos o seguinte. A água, agora, ela se encontra na temperatura do ponto de solidificação. Ela se encontra a 0 graus Celsius. Sendo assim, a água vai sofrer uma mudança de fase. Vamos aplicar a fórmula do calor latente. Só se aplica essa fórmula quando ocorre uma mudança de fase, que no caso é a solidificação. Q2 igual a massa vezes L. M é a massa da substância, que vale 600 gramas. L, o calor latente da substância. O calor latente de solidificação, nesse caso, a água vai sofrer solidificação. E o seu calor latente é de menos 80 calorias por grama. Teremos menos 80 sendo multiplicado por 600. Isso corresponde a um valor de menos 48.000 calorias. Sendo assim, só nesta fase, só nesta mudança de estado, nessa mudança de fase, teremos 48.000 calorias perdidas. Eu lembro que o sinal negativo é só para indicar que houve energia perdida na mudança de fase. Teremos no final uma soma de duas quantidades de calor perdidas. 12.000 calorias somado com 48.000 calorias. Isso totaliza 60.000 calorias perdidas na solidificação de uma massa de 600 gramas de água, que inicialmente se encontrava a 20 graus Celsius. Uma fonte térmica que fornece 100 calorias por minuto leva 1 hora para fundir, na temperatura de fusão, um sólido de calor latente de fusão
igual a 150 calorias por grama. Determine a massa do sólido. O tempo fornecido de 1 hora você deverá converter em minutos. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. A questão está pedindo o valor da massa do sólido. E para calcular esta massa é necessário ter uma fórmula. Uma fórmula que apresente valores envolvendo fusão. A quantidade de calor necessária para fundir o corpo sólido é igual à massa do corpo sólido vezes o calor latente que esse corpo sólido possui. Porém, está faltando no enunciado a quantidade de energia, a quantidade de calorias que o corpo sólido recebeu. Para calcular a quantidade de energia recebida, ou seja, a quantidade de energia na forma de calorias, temos que aplicar essa fórmula. Potência igual à quantidade de calor fornecida ao corpo sólido por ele ser fundido, dividido pelo tempo de duração do fornecimento dessa energia. A potência foi de 100, ou melhor, a potência é de 100 calorias por minuto. Então, potência 100 calorias por minuto. A quantidade de energia ou quantidade de calorias nós não sabemos. E o tempo de fornecimento, 60 minutos. Operando esses valores dessa pequena equação, vamos ter 100 vezes 60 igual a quê? Teremos uma quantidade de calorias de 6.000. 6.000 calorias é toda a energia fornecida no espaço de 1 hora. A quantidade de calor, acabamos de calcular, 6.000 calorias, que é igual à massa. A massa nós não sabemos, é a massa do sólido que a questão pediu para calcular, vezes o calor latente. O calor latente de fusão desse sólido é de 150 calorias por grama. Resolvendo, teremos 6.000 dividido por 150, que é igual ao valor da massa. Sendo assim, a massa corresponde a 40, já que essa divisão tem como resultado 40. Portanto, a massa é de 40 gramas. Num bloco de gelo em fusão, faz-se uma concavidade, onde são colocados 80 gramas de um metal, de calor específico de 3 centésimos da caloria por grama grau Celsius a 200 graus Celsius. Calcule a massa de água que se forma até o equilíbrio térmico. O calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Vamos então calcular a massa. A massa de quê? De água que se forma no bloco de gelo devido ao contato com o metal que estava a 200 graus Celsius. Verificamos que o gelo sofrerá apenas fusão ao entrar em contato com o metal quente, portanto, ocorrerá uma troca de calor. Vamos somar duas quantidades de calor, Q1 e Q2, e essa soma tem que ser igual a zero. Q1 é referente à fusão do gelo, Q2 referente ao esfriamento do metal. Para a quantidade de calor Q1, eu aplico a fórmula do calor latente, a massa do gelo, vezes o calor latente, mais aqui a segunda expressão, que representa o calor sensível. M é a massa do metal, Czinho é o calor específico do metal e o ΔT, a variação de temperatura sofrida pelo metal que estava quentíssimo. A massa M nós não sabemos, continua. 80 representa o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama. Esse 80 representa a massa do metal, conforme verificamos aqui, 80 gramas de um metal. E o Czinho é o calor específico, vale 0,03 vezes
temperatura final atingida vai ser de 0 graus Celsius. Por quê? Porque o metal quentíssimo ficou em contato com um bloco de gelo. Portanto, o metal deverá atingir a temperatura de 0 graus Celsius, porque o gelo estava em fusão, menos a temperatura inicial do metal, que era 200 graus Celsius. Simplificando o primeiro termo e o segundo termo, podemos eliminar esses dois valores, 80 e esse outro 80, e assim a equação fica mais simples. M é a massa, continua, mais 0,03, que é mantido esse valor, 0 menos 200, menos 200. A massa M mais 0,03 vezes menos 200. Tem como resultado menos 6. Portanto, teremos massa menos 6 igual a 0. Consequentemente, a massa de água que se forma no bloco de gelo devido ao contato com o metal que estava muito quente, que estava quentíssimo a 200 graus Celsius, corresponde a um valor de 6 gramas.